Salve, salve galera, aqui Carlos Costa, estou na companhia de Eric Gabriel e nós trataremos de uma relativa polêmica aí, depois de uma punição controversa no GP da Austrália, a última etapa da Fórmula 1 2024, disputada neste fim de semana agora em Melbourne. Fernando Alonso tomou 20 segundos de penalização por conta de uma manobra ali numa disputa de posição contra o George Russell, né? Com base no que foi visto ali de câmera on-board, telemetria e tudo mais, os comissários desportivos que também falaram com os dois pilotos optaram por punir o espanhol da Aston Martin em 20 segundos por ter contribuído, digamos, para o acidente do inglês da Mercedes. Entre esses comissários, meu caro Eric, um velho conhecido de Fernando Alonso. Sim. E um velho conhecido não necessariamente do ponto de vista positivo. Já tiveram os seus embates fora da pista, principalmente. Grande abraço para você, Carlão, a você que está nos assistindo. Johnny Herbert, né, que em 2016 teve ali um momento, diríamos, de desinteligência ao vivo para a TV, com tudo por conta de uma opinião em que o Johnny Herbert deu sobre Fernando Alonso, de que ele poderia já ter se aposentado. Isso em 2016, né? E aí, no caso, durante o GP ali do Bahrein, que o Fernando Alonso não participa, mas ele estava in loco. Tipo o Sainz Exatamente. no GP, o último que o Behrman substitui. Tava lá o Sainz, mas não tava correndo. Isso por conta do acidente que o Alonso teve no GP da Austrália, né, a etapa anterior. Mas ele estava lá no Bahrein. E aí ele fala ao vivo, ele é meio que pego ali, andando no paddock do Bahrein. E ele fala, ele meio que responde ao Johnny Herbert, que havia falado ali numa coluna que ele deveria já pensar na aposentadoria. E aí o Fernando Alonso entra na transmissão ao vivo, fala que ele era um campeão e fala que o Johnny Herbert foi parar nos comentários da TV porque ele não era um campeão e campeões não param, né? E aí ele sai da transmissão e até a apresentadora ali do segmento dentro da Sky Sports, ela fica meio constrangida e pede o comercial. É típico momento ali, você pede o comercial não programado é porque alguma coisa deu muito errado e, no caso, criou um climão dentro da transmissão e entre os dois pilotos. Até recapitulando, né, o Eric bem trouxe, houve um incidente do Alonso na Austrália, GP da Austrália de 2016, que era a primeira etapa daquela temporada, o segundo campeonato, aliás, do Alonso pela McLaren Honda, época, aquele malfadado casamento entre o time de Woking e a fabricante japonesa. O Alonso tem ali um incidente com o Esteban Gutierrez, da Haas, sai capotando, uma batida bem marcante, inclusive, o Alonso sai meio zonzo do carro, e por conta de uma fratura na costela, se não me falha a memória, ele é substituído pelo belga Stoffel Vandoorne, que depois seria titular da McLaren, mas naquele momento só substituindo o Alonso. Nesse meio tempo, entre as duas etapas, né, de Melbourne e de Sakir, o Johnny Herbert solta essa coluna, dizendo que, na opinião dele, o Alonso não tinha mais o mesmo ânimo de antes, né? E o Herbert, inclusive, ele comenta desde 2012 que o Alonso não veio bem, o que não era uma mentira, até por conta dos carros pouco competitivos que o espanhol teve naquele período. E aí o Alonso, presente no paddock do Bahrein, apesar de não estar correndo, da mesma forma que o Sainz fez no GP da Arábia Saudita no domingo, né? Ele encontra o Herbert e solta essa, tenso, né? E aí também foi bom você trazer esse contexto, né? Porque na época, poucos se lembram, mas havia uma guerra muito forte dentro da McLaren com a Honda. Sim. Acusações de ambos os lados ali, um falando que o motor que era oferecido não era bom, e o outro falando que o carro aqui não era bom, é por isso que o motor não funcionava. E tanto que depois os rádios do Alonso se tornaram muito mais divertidos, porque todo fim de semana era uma polêmica em relação a alguma declaração, chegando até naquele mesmo ano no GP do Japão. Acho que foi naquele mesmo ano que teve o GP2 Engine, né? Foi. Em pleno GP do Japão, né? Imagina para o pessoal da Honda como deve ter sido vergonhoso, né? De um ano para o outro teve o grande e famigerado The Engine Feels Better, much slower than before. The Engine Feels Great, na verdade, que também foi uma baita de uma cornetada, né? E aí até a guerra ela durou até realmente quando a McLaren termina seu relacionamento com a Honda, né, que no início ali, né, juntaram, McLaren Honda de novo, meu Deus, Ayrton Senna vive, não. A contratação do Alonso ainda, né? Então todo mundo tinha uma expectativa alta e realmente foi um dos piores momentos de ambas as partes, no caso da McLaren também,
da Honda. E aí até o momento em que finalmente o motor Honda sai da McLaren, vai para Red Bull, né? E aí a história realmente se modifica para todas as partes. Depois a McLaren pega a Renault e depois volta também a ter seus laços ali com a Mercedes. O Stoffel Van Dorn também tinha destruído totalmente, em bom sentido, o campeonato da GP2, antiga GP2, não era a Fórmula 2 ainda. E era um dos grandes nomes, muita gente botava muita fé no piloto belga, que acabou não, até por conta do que aconteceu nesse período de McLaren aí com Honda, acabou não vingando na Fórmula 1. A McLaren que se divorcia da Honda e faz ali um breve casamento com a Renault a partir de 2018. 2018, aliás, última temporada do Alonso antes da sua primeira aposentadoria da Fórmula 1, né? Depois ele tem aquele hiato e volta ao grid em 2021 com a já Alpine, ano no qual a McLaren parte para as unidades de potência da Mercedes. Mas por que a gente está contando tudo isso? Por conta da presença do Johnny Herbert no comissariado do GP agora da Austrália, né, Eric? Exatamente. E aí, a gente até conversou bastante sobre isso no nosso reta final, né? E descobrimos que o Johnny Herbert era o comissário piloto, que é realmente de extrema importância você ter ali dentro daquelas pessoas que vão decidir alguns dos lances mais polêmicos de uma corrida, um cara que já esteve ali, apesar de não ter sido campeão, como disse o Fernando Alonso, mas Johnny Herbert tem ali a sua relevância dentro do contexto da Fórmula 1, mesmo depois de ter parado. Também ali escrevendo sobre, fazendo parte das transmissões da emissora oficial, podemos dizer assim, da Fórmula 1. Ele também agora não, já há algum tempo, também trabalha junto à FIA na questão ali como comissário, né, das corridas. E aí traz ali exatamente um pouco daquilo que quem viveu dentro de um carro pode falar se algum piloto pode ser considerado culpado ou não. E aí, numa manobra tão polêmica, tão complicada de se julgar, né? E aí eu acho que a gente tem que reiterar aqui quão complexo foi essa última volta do Fernando Alonso no GP da Austrália, e na tentativa dele de despistar o George Russell na última volta, que justamente como todo mundo ali quer manter pelo menos a sua posição ou tentar algum último sprint ali para conseguir uma última posição, uma última posição no sentido de ganhar uma outra posição, né? Então a questão é complexa, né? Ela é tão difícil porque você tá um limite ali entre o direito do piloto e tentar tirar alguma coisa criativa em manter a posição que ele está, por conta dele estar sendo pressionado, e algo que pode representar um perigo a um companheiro, né, a algum colega, ou um rival, né, que realmente acabou acontecendo. O acidente, de certa forma, até impactante ali, meio que feio, do George Russell. Não aconteceu nada com ele, graças a Deus, tudo certinho com ele, né? Ali na hora ele já falando que estava ok, mas o fato é que ele sai do chão, podemos dizer assim, e aí na hora ninguém acaba percebendo que poderia ter sido por conta do Alonso, e horas depois sai a punição de 20 segundos, como você mesmo falou no início desse vídeo aqui. E nesse sentido a presença do comissário piloto é muito importante, né? Por conta exatamente da complexidade do incidente e do caráter subjetivo até dessa investigação em específico, porque não é uma situação preto no branco, cruzou a linha do pit ou qualquer coisa que vale, que não precisa ser ex-piloto, né? Não precisa avaliar. Ali não. É justamente você contrapor, digamos, o que está escrito no regulamento de direção errática, frenagem errática, qualquer coisa que valha, algo, digamos, incomum que possa gerar um perigo para um piloto ou outro, e avaliar se foi o caso vendo todas as evidências, que são as câmeras on-board, telemetria, relato dos pilotos. É importante sempre destacar que tanto o Alonso quanto o Russell foram à sala dos comissários para se explicar, e nesse sentido o piloto convidado ele é muito importante porque ele vai ter digamos assim, um conhecimento de causa um pouco maior do que eventualmente um cara que exerceu outra função para avaliar. E normalmente, no ano passado, a gente até conversou algumas vezes com o Henrique Bernoldi, que foi durante um bom tempo aí algumas corridas, creio que até nesse ano está sendo também, esse comissário piloto, que é o cara que está trazendo ali a visão de um
de um cara competidor. que teve na pista, de um competidor, né? Inclusive naquela famosa corrida, acho que na Áustria, em que Nos limites de pista, né? Ele fala, relatando que ficou até, sei lá, 2 horas da madrugada ali para ver todos os casos ali, os supostos limites de pista. Mas eu acho que a gente tem essa dúvida, né? Porque, como você disse, é muito subjetivo. Nem sempre, como diria Arnaldo César Coelho, a regra é clara, mas nem tanto. Né? Não é tão simples assim, porque na pista, normalmente, as regras elas são desafiadas. Né? Por mais que você tente imaginar todos os lances, manobras que os pilotos podem fazer ali durante uma corrida, você sempre vai ter um embate ali entre o pode ser, o mais ou menos, julgar intenções, né? Isso que é muito complicado, né? Você vai punir, eu acho que você tem que punir só quando você tiver certeza. Esse ponto da certeza é pertinente, né? E a avaliação ali do incidente com o Alonso na aproximação da curva, ela é complicada até pelo que o próprio Fernando faz, porque muita gente atribuiu ali o que ele fez a brake test, ele até dá uma pisada no freio, mas os próprios comissários falam que com a análise da telemetria o que se verificou foi que a desaceleração foi o que mais contribuiu para a aproximação do Russell ao Alonso. Então não foi propriamente um brake test, teria sido ali uma pilotagem errática, né, como se diz ali no jargão dos comissários, o que contribuiu para geração de periculosidade, digamos, do incidente, e a partir disso os comissários decidiram por uma punição mais severa. E colhendo também o depoimento dos pilotos, como o Eric bem disse, porque o ponto ali é que o próprio Alonso diz, quando do papo com os comissários, que ele tentou uma abordagem diferente para sair mais rápido, né? Ele argumenta isso, inclusive, na postagem que ele faz nas redes sociais, reclamando da punição, mas uma coisa ele omite da postagem, que ele errou o timing de tirar o pé, que ele tirou o pé cedo demais, inclusive antes da frenagem final. Quando ele entra no ponto de tangência, ele dá mais uma acelerada, porque ele desacelerou cedo demais. Então, isso também foi usado pelos comissários para definir a punição, e aí o grau de intensidade da punição, digamos, contribuiu para esses 20 segundos, porque a gradação seria 10 segundos ou drive-thru. Eles puniram com o drive-thru, só que revertido pós-conclusão da prova em 20 segundos acrescidos ao tempo de corrida do Alonso. Mas, galera, queremos saber de você, o que vocês acharam dessa punição. Eu particularmente discordei, o Eric e eu até falamos sobre isso no Reta Final segunda-feira, e tem um corte aqui desse momento, desse debate aqui no nosso canal. Mas você puniria, não puniria? Achou uma pataquada o que fizeram os comissários? Deixem aqui na área de comentários. Se vocês acham que o Johnny Herbert quis se vingar, também fiquem à vontade para comentar, com civilidade, claro. E não se esqueça de deixar a curtida também, se inscrever no canal e ativar as notificações, além de cogitar ser assinante do nosso clube de membros. Clique em Seja Membro logo aqui abaixo do player para conferir os nossos pacotes de conteúdos, que incluem lives, vídeos, atrações, enfim, exclusivas para os assinantes nível hard, com Rico Penteado, ex-chefe de motores da Renault na Fórmula 1. Galera, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.